Queridos, eu quero falar dessa temática. Foi me dada a oportunidade para nós falarmos sobre pequeno grupo multiplicador, ok? Quando as pessoas me perguntam como foi que eu fiz para a igreja crescer, eu não tenho esse poder de fazer a igreja crescer, nem nenhum pastor tem. Né? Quem dá o crescimento é o Espírito Santo de Deus. Então essa é a primeira coisa. Agora, quando a gente entende que Deus deu o sacerdócio a todo crente, e de que você é um capacitador, de que o seu foco é potencializar aquilo que Deus deu a cada um dos seus filhos, você vai entender que você trabalha menos, e a igreja trabalha mais, e o corpo é edificado. Então, uma das coisas que marcaram a minha vida, uma frase, um livro, Liderança de Ouro, de John Maxwell, que diz assim, eu sempre li aquela frase: me cercar de pessoas que tinham habilidades e competências que eu não tinha. Quando eu olhei essa frase, eu entendi que o meu foco era fazer isso uma realidade. Então eu comecei a fazer um estudo sobre liderança na perspectiva de Cristo. E aí, quando eu comecei a fazer essa liderança, eu comecei a perceber que Cristo passou a maior parte do seu tempo fazer residência ministerial com os seus apóstolos, com os seus discípulos. Ele focou no vida na vida e no fator cognitivo. Ele compartilhou a missão que ele recebeu do Pai. Era tão claro que Cristo sabia o tempo do início do seu ministério e o final do início do seu ministério, e que ele precisava deixar uma liderança pronta, e ele precisava ver essa liderança ser eficiente e eficaz, produtiva e realizada a ponto de enfrentar qualquer tipo de adversidade. Eu disse, aqui é o Reca, é onde eu quero chegar. Agora, quando eu vou falar sobre o desenvolvimento de igrejas, eu não tinha prazer de ser pastor. Mas eu tinha consciência do chamado, e como disse o pastor Hélio, o chamado e a vocação. Mas eu não tinha alegria. Eu não gostava de fazer algumas coisas que disseram que é o que o pastor tinha que fazer. Me ensinaram que eu tinha que visitar, que eu tinha que evangelizar, que eu tinha que aconselhar, que eu tinha que administrar, que eu tinha que ter um ministério bombril. 1001 utilidades. Então eu estava cansado daquilo tudo, cansado do gabinete pastoral, eu me sentia um reitor, e aí eu cansava, tudo aquilo era muito cansativo. E construção, então eu não entendia nada de construção, mas eu tinha que estar na frente da construção. Então, lógico, querido, que eu fui ensinado a ter as chaves na mão. Eu tinha que, porque me disseram que eu era o cara. Só que não me disseram que eu era o cara da visão, me disseram que eu era o cara da razão de tudo, da motivação de tudo. E eu mantive isto, né? Na Baixada Fluminense, pastor Baixada Fluminense, só o bairro de Nova Aurora City, que era um bairro do final de Belford Roxo, só o bairro tinha 150 mil habitantes, e minha igreja não crescia, mas era uma igreja relacional baseada em programas. O relacionamento interno dela era muito bom. Ora, nosso jantar de casais era top. Nosso encontro de mulheres era top. O trabalho dos homens era top. Só não crescia. Porque tudo tem que passar pelo meu crivo. Então, era uma igreja relacional, mas de programas. E isso dificultava muito. Então, o que era? A Igreja Batista de Vila Heliópolis, que ficava a apenas 2 quilômetros da minha igreja, ela crescia assustadoramente, e eu passava a maior parte do meu tempo ministerial criticando a metodologia do meu colega, em vez de estar preocupado com o meu ministério. Certo? Se está crescendo, é porque está fazendo alguma coisa errada. Porque nós somos a igreja boa, porque nós primamos pela qualidade. Olha o discurso do fracassado, não é esse, né? É, lógico. Que adianta ter quantidade se não tem qualidade? Ora, eu estou 17 anos casado com a mesma mulher e pretendo ficar mais ainda. Eu estou há 17 anos tentando convencer a minha esposa a trocar de sabão em pó, porque ela só compra o Omo. Minha mulher, compre Ariel, compre o Tic. Não dá.
Porque o homo tem qualidade. Certo? Quem diz que onde tem qualidade, não pode ter quantidade? Amém. Tem um crente aqui, né? É isso aí, irmão. Tô junto. Ok? Então eu estava conversando com um pastor, e olha, ele estava dizendo o seguinte: nós não sabemos onde quer chegar. Eu sou formado em pedagogia. E aí, queridos, há uma escola em Lisboa, e eu achei bacana quando eu cheguei naquela escola. A escola da Ponte, certo? Eu pensei que eu ia chegar lá, ia fazer, eu era Naamã, e eu queria falar com Eliseu, como foi pregado ontem, Eliseu não me recebeu. Quem me recebeu foi um Geazi, né? Só para você ter uma comparação clara. O diretor ou o reitor daquela escola, ele enviou um aluno para me receber, e ele foi me mostrando como funcionava a escola. A princípio fiquei ofendido, mas na segunda etapa eu fiquei fascinado, como que um aluno foi capaz de me explicar a visão, a missão, como funcionava a escola, como era a escolha das disciplinas por interesse. E eu pensei aqui, associando a igreja, sabe, a maior parte dos nossos membros não sabem qual é a visão e a missão da nossa igreja, porque nós não dissemos. Nós não dissemos aonde nós queremos chegar. Nós fizemos planejamento como sinônimo, calendário como sinônimo de planejamento, calendário de eventos. Fizemos o planejamento de 2017, congresso tal, seminário tal, encontro tal, e a gente chama isso de planejamento. O que aconteceu literalmente? Você não quer chegar. Camões diz uma coisa bacana, né? Rei fraco faz fraco o povo forte nosso. Se você não sabe aonde quer chegar, ninguém é doido de querer te seguir. Ninguém. Então a visão e a missão determina literalmente que tipo de atividade eu vou fazer, que público eu quero alcançar, porque eu sei aonde eu quero chegar. Então a minha pergunta é: que tipo de igreja queremos ser? Não, eu sou uma igreja batista da Convenção Batista Brasileira, que pertence à Convenção Batista Paranaense, mas qual é a visão do corpo de Cristo, que é a igreja local? E se Bill Hybels diz que a igreja local é a esperança do mundo, então eu quero saber o que é que você se propõe a realizar. Porque senão nós vamos brincar de ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. Vamos dar a meia volta, volta e meia, vamos dar e não vamos sair do lugar. E ficaremos cansados, como eu estava cansado. Até que uma colega minha, professora do Seminário Batista do Sul, professora Dulce, chega para mim e me dá um livro chamado Mercado de Peixe, onde um vendedor de peixe tem prazer de estar naquele mercado, e é um bom vendedor porque ele se sente realizado e motivado. E eu descobri que a motivação da igreja não deveria vir só de mim, deveria vir do corpo. E eu precisava devolver o sacerdócio ao corpo que eu tinha furtado. Então quando a gente pergunta sobre isso, a gente quer saber literalmente o que realmente nós somos enquanto igreja. Então precisamos nos perguntar se nós estamos satisfeitos com a forma em que estamos atuando como igreja. Eu estou satisfeito? Que tipo de satisfação, que realização que eu tenho? Porque quando eu vou perguntar isso, eu vou fazer essa pergunta: será que nós temos sido uma igreja de eventos? Será realmente que nós não temos sido uma igreja de departamentos? E operacionalizamos as estruturas e ficamos satisfeitos com ela? Eu poderia, queridos, literalmente pensar, e aí cheguei a questionar a igreja e perguntando à igreja. Eu não queria repetir o mesmo processo que eu tinha vivenciado antes de ir para Angola, em Belfort Roxo, e agora eu estava tomando posse de uma igreja que era extremamente relevante na sua funcionalidade de igreja eventual, na sua funcionalidade de igreja ministerial, departamental, mas seus relacionamentos, elas não possibilitavam que ela enxergasse qual era o propósito e a razão realmente dela existir. Quando eu pensei sobre isso, eu poderia ficar satisfeito com essa igreja, não poderia? Essa era a minha igreja, poderia ficar satisfeito. Templo bonito, já tínhamos chegado a um número razoável, já estava recebendo financeiramente bem, mas não empresto nada a ninguém, nem peça. Tá bem? Já estava com uma condição boa. Eu era o pastor, que para o Tocantins,
Era a maior igreja. Tudo funcionando bem, não estava com aborrecimentos. Mas eu não estava satisfeito com ela. Eu não queria ser a igreja, ou mais uma igreja. Eu queria que a igreja entendesse e cumprisse a sua missão. Certo? Então eu desafiei a igreja, vamos sentar, vamos ver qual é a nossa visão. A nossa visão vai determinar as nossas ações. A nossa visão vai determinar como nós vamos gastar o dinheiro. E vai determinar também o que eu devo fazer como pastor. Então o mínimo planejamento é onde eu estou e aonde eu quero chegar. O que é que eu acredito? E é por isso, o pastor Hélio estava falando lá uma palavra maravilhosa no compartilhamento. É por isso, queridos, que eu gastei um semestre inteiro pregando sobre relacionamento. Eu fazia umas coisas que as pessoas não gostavam. Então quando as pessoas me perguntavam, diziam assim, que a temática da manhã, né? Pequeno grupo fez a minha igreja crescer. Pequeno grupo não dá certo se o líder não mudar a mente. Pequeno grupo não dá certo se sua igreja não for relacional. Pequeno grupo não vai dar certo se os olhos não estiverem levantados e ver os campos que já estão brancos para a ceifa. Pequeno grupo, querido, é uma estratégia para que a igreja cumpra o seu principal papel, a missão, a grande comissão. Então, pequeno grupo não faz a igreja crescer. Não, se você não trabalhou as questões que nós vamos abordar aqui. Eu poderia ficar satisfeito com ela, mas eu tive que trabalhar, e aí fazia umas coisas que as pessoas não gostavam. Eu dizia assim, fala com o seu irmão que é importante para você. Aí o irmão estava lá, dizia bem alto para eu ouvir, agora viramos papagaio. Todo culto ele manda a gente falar um para o outro. Aí no cálice, na ceia, troca o cálice com o seu irmão. Que nojeira isso, não. Cumprimenta o seu irmão que está ao seu lado. Eles cumprimentavam. Eu tinha uma família, com todo respeito, que eu amo meus irmãos gaúchos, viu gente? Eu tinha uma família gaúcha. E aí ele era líder, e ele me permite falar isso, né? Porque ele é sobrinho do Samuel Mitch, né? O Ronaldo Mitch. O irmão Egon conhece. Aí ele estava assim, e ele saía de casa, depois ele conta o testemunho dele assim, Valéria, sabe como é que é o pastor Valmir? Ele gosta de fazer aquelas coreografias, aquelas palhaçadas lá. Então faz o seguinte, ó, Renato, que é o filho dele, senta de um lado, Valéria fica do outro. Quando ele mandar cumprimentar, ó, vamos cumprimentar, né? Aí o genro dele, muito íntimo, meu discípulo, né, me contou a história. Aí eu assim, queridos, agora, vamos cumprimentar uns aos outros. Cumprimenta o irmão que está atrás de você. Ele, não, que isso? Pelo amor de Deus! Né? Sabe que a ideia era literalmente uma igreja boa, mas não era uma igreja relacional. Para as mudanças acontecerem, eu tive que mudar e ensinar à igreja o princípio relacional. Não foi fácil sair de uma estrutura dessa e ir para uma estrutura fácil de se montar, né? Esse é o nosso templo agora, hoje. Mas ir para isso aqui era difícil, foi muito difícil. Não foi fácil, mas você sabe onde você quer chegar. Aonde é que eu queria chegar, como o Purim colocou aqui. Oposições nós vamos ter. E não é porque o povo é mau, não é que o povo não quer. Quebra de paradigmas não é fácil. Mudança de mentalidade não é fácil. O novo assusta, mas você precisa trabalhar o princípio e não a estrutura. Porque quando você trabalha a estrutura, você fere, você machuca, você divide. O princípio é o processo de libertação. Por isso que pequeno grupo não pode ser uma questão estrutural, tem que ser uma questão relacional. Quando a gente começa a pensar isso, começa a defender a ideia. Essas são as boas razões para que nós possamos implantar em nossa igreja os pequenos grupos, mas com uma visão multiplicadora. Eu não tinha isso, porque a gente passa a maior parte do tempo apagando incêndio. A gente passa a maior parte dos nossos ministérios fazendo o que não deveríamos fazer, o que os membros da igreja devem fazer. Tem uns 6 meses atrás, o pastor Fernando Brandão me cumprimentou, me encontramos no evento, e aí ele veio dizer, Valmir, cara, o que você está fazendo, bicho? Que alegria, muito obrigado pelo que você está fazendo. Ô, cara, aí vai passando o pastor William Salgado, aí ele diz, rapaz, o que esse cara está fazendo?
Obrigado, cara. Em nome da Junta de Missões Nacionais, eu quero te agradecer. E eu tô lá dizendo, que obrigado, não, que é isso, tal. Aí ele saiu, liguei pro Cleves, meu pastor auxiliar. Cara, o que foi que eu fiz que João Fernando Brandão me agradeceu agora? O pequeno grupo da Ana Lívia, o pequeno grupo do Jardel e o pequeno grupo do Neemias, foram lá no Lar Batista e pintaram todas as casas, capinaram lá e construíram uma pracinha. Cara, eu fiz tudo isso? Obrigado. Tá bom. Que coisa linda que eu fiz, gente. Na velha estrutura, esses caras iam me pedir para fazer isso. Eu ia pensar se eu ia deixar. Entendeu? Os caras fizeram. E olha que alegria minha. Imagina. O diretor da Junta de Missões Nacionais me cumprimentando porque eu fiz aquilo, cara. Que coisa linda, né? Eu sou o máximo. Mas por que isso? Porque você está dando a liberdade dos crentes exercerem o sacerdócio, porque você não é o dono da igreja. O dono da igreja é Cristo. Amém. Agora tem, né? Começamos. Você entendeu, querido? O que nós estamos falando é assim: você está dando a oportunidade dos caras externarem e deixarem exalar os seus dons e habilidades a serviço do reino. Quando nós entendemos esse conceito, a gente vai entender que, obviamente, a visão de relacionamento discipulador, a visão de igreja multiplicadora, a visão de pequeno grupo multiplicador, precisa ser feito à luz da base bíblica e teológica. Cuidado! Então eu fui pregando, eu não implantei pequeno grupo até mesmo porque nós não tínhamos esse discurso no Brasil. O que nós tínhamos era MDA, DNA, visão celular. E eu não queria isso. Mas o que foi que começou a me inquietar para eu fazer uma leitura bíblica e teológica? Antes de assumir, eu voltei, a Cibapa, voltei de Angola, 2007, era o momento da promoção missionária. Eu cheguei em janeiro de Uambo. A junta me colocou num apartamento no aterro do Flamengo, para eu descansar e depois fazer a atualização missionária e depois fazer a promoção. E aí o apartamento, que era da Regina, que estava passando uma temporada na Romênia, ela cedeu para a junta o apartamento e eu estava lá em cima da comunidade evangélica da Zona Sul. 3.000 membros. Eu dava a volta no quarteirão e ia no Catete. Tinha que passar Nova Vida. 4.000 membros. Chegava até a Igreja Batista do Catete, em frente, Sara Nossa Terra. 1.000 e tantos membros. A nossa, 130. Mas tinha qualidade. O importante é a qualidade, certo? Quantidade não é tudo. Não vou nessa igreja não, porque ela tem muita qualidade, eu vou na outra. Comecei a fazer o mapeamento. Flamengo, Largo do Machado, Botafogo. Não é possível, nós temos a melhor doutrina. Temos os camaradas mais preparados exegeticamente, hermeneuticamente. Temos uma estrutura física, patrimonial fantástico, mas o nosso principal negócio não é o nosso negócio. Porque o nosso negócio, queridos, é gente. Jesus morreu por gente. Jesus morreu por pessoas. Então o indivíduo tem mais valor do que a estrutura. O indivíduo tem mais valor do que departamento. O indivíduo tem mais valor do que ministério. O indivíduo tem mais valor do que evento. Pessoas, nosso negócio é gente. Então eu comecei a pensar, não, está errado isso. Começo a ler e começo a preparar. E eu disse, se eu ficasse no Brasil, se eu ficasse no Brasil, eu iria começar um trabalho com grupos pequenos. E há 9 anos atrás a nossa igreja começou. Não tinha muito material, eu disse, é possível você trabalhar o sacerdócio universal dos crentes sem precisar pegar doutrinas, porque essa questão não é a questão doutrina, é uma questão de relacionamentos. Quando a gente começou a compreender isso, a tentativa e desejo de retornar ao jeito simples da igreja de Jesus e da igreja primitiva deve ser o nosso impulso. A gente precisa ter esse olhar de profeta, de olhar para o passado e redescobrir a radiografia da igreja neotestamentária. Porque quando você for descobrir a razão, o perfil da igreja neotestamentária, você vai querer uma igreja com esses moldes. E quando você começa a entender isso, você começa a chegar a essa conclusão. Nós estamos vivendo uma época onde as igrejas estão perdidas
dentro das quatro paredes e iludidas pelo ativismo, pensando que isso vai cumprir sua missão. Nossos programas são 10. Né? Nós sabemos, nós temos pessoas de excelência, de competência, mas o nosso foco está muito interno. E a gente precisa reaprender e realinhar-se com o propósito maior da grande comissão. Quando nós chegamos a esse entendimento, aí eu começo assim: a igreja em pequenos grupos multiplicadores, pastor, é baseado em quê? Na Bíblia. Vamos fazer uma conta básica. Me ajude aí os formados em letras. Né? Tenho 210 líderes de pequenos grupos. Ok? Vamos lá, formados em geografia. Agora eu tenho mais 210 líderes em treinamento. Dá quanto? 400 e quanto? 20. Agora eu tenho 210 anfitriãos. Dá quanto? 630. Então, eu tenho 630 pessoas movidas no trabalho da grande comissão. Numa igreja que não tem o foco da intencionalidade relacional, você tem 20%, olhe lá se tiver, da membresia da sua igreja, fazendo tudo para satisfazer os desejos de 80% que não faz nada. E esses 80% gostou do congresso que você fez. Ano que vem ele quer algo melhor. Porque ele é uma classe consumidora e ele quer cada vez mais que o evento seja melhor. Então você desperdiça 20% da sua membresia realizando eventos, quando você poderia pegar esses 20%, trazer para perto de você e formar esses líderes numa visão multiplicadora de discípulos de Jesus. Quando você começa a entender isso, desde o início a igreja priorizou o discipulado. Ela se reunia nas casas. Eu sei que eu só tenho um homem fera aqui na área da teologia. Você sabe muito bem que o cristianismo começou nas casas. Você sabe muito bem que foi no processo do 3º para o 4º século que a igreja institucionalizou-se. E ela presidiu uma estrutura clerical. Mas que a igreja era no âmbito da informalidade. Onde eu não precisava competir com você, nem crescer no renome em detrimento da sua imagem, como é nos dias atuais. Certo? Porque eu não precisava medir o seu ministério, nem você medir o nosso. Porque nós tínhamos uma coisa comum: fazer com que a igreja avançasse em todo o Império Romano. Quando a gente entende isso, a gente entende que o objetivo da grande comissão e o objetivo da igreja primitiva, a minha e o seu objetivo é isso aqui. Nós não estamos falando de estrutura, nós estamos falando disso aqui. O pequeno grupo é para resgatar, ajudar a resgatar a você mesmo, de ser um camarada que morra no 2º ano de ministério pastoral. Que fique cansado e estressado porque você é o cara que faz tudo. Eu fui numa igreja agora recentemente, congresso não, era o congresso da Ordem dos Pastores Batistas naquela igreja. E aí o pastor, titular daquela igreja, para mostrar que ele era um bom pastor, enquanto a mesa estava lá, ele estava correndo, carregando a cadeira, pegando a água por causa da mesa, vendo o som daqui. E eu estou lá olhando aquilo e falei assim: nossa, eu acho que ele está achando que ele é um bom pastor. Aí eu perguntei para o Cleito: quantos membros tem essa igreja mais ou menos? Uns 270 mais ou menos. E não tem ninguém que possa pegar um copo com água, não tem ninguém que possa cuidar do som, não tem ninguém que possa pegar uma cadeira, não tem ninguém. Ele não parou em momento nenhum. Ninguém. Ele disse: não, essa igreja é muito complicada. Eu falei: é? Igual o pastor. Igual. Quem já foi na IBC de Fortaleza aqui? Já foi? Ok. Olha que negócio que me impactou bastante. 4.500 cadeiras. Terminou o culto. Marcado no meu relógio que me disseram, e eu fui lá só para provar se era verdade. 15 minutos. 4.500 cadeiras empilhadas. Eu falei: eu quero que a minha igreja tenha esse espírito. Eu quero que a minha igreja tenha esse espírito de servir. Mas eu não deixava o povo servir.
Porque o jeito certo de fazer a coisa era o meu jeito. O jeito certo de pregar é o meu jeito. O jeito certo de fechar a porta da igreja é o meu jeito. Eu pego a chave e faço 1, 2. E o cara que faz diferente de mim, ele fala: não, cara, aí está errado. Porque o meu jeito é o certo de fazer. Você entendeu, queridos? Chego em Goiás, Goiânia, uma igreja batista, o cara diz assim: ah, bacana demais, pastor Valmir, seu discurso é lindo, mas o goiano é difícil. Goiano é muito difícil. Goiânia é complicado. A primeira igreja batista de Goiânia aqui, no auditório tem 600 pessoas só. É muito complicado o Goiânia. Eu falei: é mesmo? É. Então por que aquele povo que está lá na videira não é goiano? Ela tem quase 9.000 pessoas no templo. Os caras da Catedral da Família da Assembleia de Deus, um culto, são 3 cultos, 15.000, não são goianos. É só os goianos batistas que são difíceis. São difíceis. Porque o pastor fica 2 anos na igreja, é difícil, ele muda para outra igreja, e ele faz uma cooperativa de pastores. Vamos trocar de igreja, de 2 em 2 anos. Você vai para mim, eu vou para a sua, e a gente vai fazendo rodízio. É assim. Então, queridos, nós precisamos entender que perdemos o foco. O foco de entender a grande comissão. Então, nesse sentido, a gente precisa entender qual é o nosso alvo. Ou seja, deixa eu me voltar aqui. Qual é o núcleo da grande comissão? O núcleo da grande comissão é fazer literalmente discípulos. Opa, apertei errado. Estou enrolado aqui, né? Aqui. Ok. Não é fazer discípulos? Seja autêntico e verdadeiro. Graças a Deus que nós temos os novos que estão começando aqui. Nós gastamos tempo ensinando, fazendo discípulos, para que esses discípulos façam outros discípulos. Nós fazemos isso literalmente. O foco não é fazer discípulos. E como é que eu vou fazer discípulos se eu não tenho o princípio de ganhar? Ou seja, ide por todo mundo, ensine, batize, mas eu preciso ensinar isso. Queridos, eu fui um executivo do púlpito. Depois de 4 anos de seminário, eu não sabia evangelizar mais ninguém. E ontem, até ali, eu aprendi, bati um papo, aprendi outra coisa nova. Estava lá conversando com a mulher da lojinha aí embaixo. Aí, é isso aqui, brinquei com ela e tudo. Aí, quando eu já estou quase saindo, entra o pastor Almir. Aí ele disse: como é que é o nome dela? Eu falei: não sei. Tá vendo? Esqueci de perguntar o nome dela. A pessoa é valorizada pelo nome. E a gente passa pela vida das pessoas, a gente não dá uma maior importância para ela. A gente não quer saber quem ela é. Estava viajando o pastor Valdir Daniel de Brasília, líder da cruzada estudantil, morreu agora uns anos atrás, uns 3 anos atrás, não sei porque Deus levou. Aquele homem era fantástico. Fui para o bico do papagaio com aquele homem de carro, e aí ele, todo posto de gasolina, ele fazia como o pastor me perguntava o nome, perguntava ao filho, lá, em 5 minutos ele deixava um recado para aquela pessoa e achava aquilo fantástico. Ele disse, aí eu dizia na minha incredulidade, né? Incredulidade de batista, né, gente? Porque a gente, tipo assim, você acha que isso tem efeito? Não deixou nada. Ele disse: a palavra do Senhor não volta vazia. Segui viagem com ele. 5 horas da tarde. Pá! O pneu estourou, gente. Que raiva. O cão entrou e eu comecei a murmurar. E comecei a falar, gritando tudo. Ele disse: Valmir, fique calmo. O pneu estourou porque tem um borracheiro aqui por perto que precisa ouvir falar de Jesus. Eu disse, com a raiva, gospel. Quer dizer que se estourasse os 4 pneus. Ele disse: tem 4 borracheiros que precisam de Jesus. Sabe, cara? A visão determina a ação. A ação determina o nível de satisfação. Então, quando nós vamos compreender isso, que nós perdemos o foco. O nosso foco, querido, é fazer com que o núcleo da grande comissão aconteça. Quando a gente entende esse sentido, a gente vai entender o que é realmente igreja multiplicadora. Sabe o que mais a gente tem dificuldade? Hoje eu estou vendo muitos pastores, muitas igrejas, que ela tem o foco na estrutura.
Ela não entende de maneira nenhuma que nesse processo, todos nós precisamos entender que os pequenos grupos são estratégias. Mas o negócio começa quando eu sei o que é relacionamento discipulador. Eu sei o que é o indivíduo, o que é a pessoa, qual é o propósito da existência dela e qual é o meu propósito. Eu tenho um mandato cultural, mas eu também tenho um mandato soteriológico. E nós ficamos alienados no nosso mandato soteriológico, perdendo a habilidade de saber comunicar ao homem a quem Deus quer alcançar. Uma das coisas que eu sempre falo para os meus colegas pastores é: não invertam. Olha aqui, queridos. Tudo começa aqui, com um princípio. Princípios são eternos, métodos são mutáveis. Eu aprendi com aquele pastor Sabinotec de Angola, que o método de Rick Warren foi funcional em Sarbec. Que o método da Willow Creek é para Willow Creek. Agora, algumas ferramentas do método podem ser funcionais, mas eu não posso comprar um enlatado em um pacote. Eu vou trabalhar o princípio. Princípio muda a mentalidade. Estrutura atrai oposição. Fala em pequeno grupo na sua igreja e os caras vão caçar a sua cabeça. Fala. Diga para a irmãzinha do MCA que agora vai ser pequeno grupo, porque ela vai dizer, sabe o que? Se ela gritar assim: mas pastor, como é que é pequeno grupo? Está em paz. Mas se ela disser: pastor, se ela fizer um biquinho, você está trucidado. Nós somos casados e sabemos que quando a mulher está gritando, não tem perigo. Mas se ela fechar a boca e te der um olhar, seja forte, querido, tá bom? Princípio determina a visão. É princípio. Eu não tive pressa. Quando eu estava pensando na estrutura, eu fiz a campanha 40 dias de propósito. Dividi a igreja em pequenos grupos. Deu 40 pequenos grupos. Terminou a campanha. Aqueles pequenos grupos desapareceram, restou 10, e aí eu despertei, alguma coisa está de errado. Alguns de vocês já me ouviram. Gastei 100 mil reais para fazer um trabalho evangelístico. Casa do Julgamento. Realizamos Impacto na Cidade, filial da Globo, cobriu. Fantástico. 1.270 pessoas fizeram a decisão por Cristo. Nem 10% ficou na igreja. Porque minha igreja não sabia cuidar de gente. Minha igreja não sabia agregar. Ela sabia fazer evento. Tá, gente? Parimos 1.270 pessoas. Parimos é uma expressão portuguesa, viu, gente? Parimos. Ótimo, pastor. Vamos cuidar. Não tenho tempo. Ah, não tem tempo. Vamos chamar alguém para fazer isso. Não. É dinheiro. Vamos distribuir para as igrejas mais próximas. No Tocantins tem uma expressão que diz: quem pariu Mateus, que balanço. Certo? Então, estava esperado. Por quê? Queridos, qual foi o meu fracasso? Voltei a trabalhar princípios, porque princípio determina a visão. A visão lhe dá a estratégia. A visão lhe dá a estratégia. A estratégia vai determinar a estrutura. Então, quando você parte da estrutura, vem para a estratégia, é porque você não tem visão nem princípio. E você precisa ter essa visão. Para você ter essa visão, você precisa trabalhar o princípio. Ele precisa ser como um óleo que desce sobre a cabeça, escorre pela barba de Arão. Você precisa ter consciência, porque você não delega isso. Você compartilha isso. Ok? E quando você faz isso, literalmente, você vai entender que a grande comissão é fazer discípulos. Não é ter membros da igreja. Membros eu tinha, mas discípulos que gerariam discípulos. Congresso Multiplique Jovem Nacional. Aconteceu no Tocantins.
Aí, quase 1.500 pessoas foram, né? Do Brasil inteiro. Meu pastor de jovem é um subtenente da PM, era um menino que era da Cruzada Estudantil e baterista. Eu vi aquele menino com potencial, eu vi que ele era transparente, eu vi que ele era ensinável, eu vi que ele era submisso, eu vi que ele era tratável, eu vi que ele era esperançoso, otimista e que ele tinha um espírito de servo. Quando eu olhei aquilo, rapaz, eu vou pegar esse menino. Peguei esse menino, coloquei ao meu lado. Ele namorava com uma menina songamonga. Comecei a falar sobre ele, sobre relacionamento saudável e tal. E torcendo, Senhor, tira esse entulho da vida desse rapaz. Em nome de Jesus. Comecei a falar com ele, meu filho e tal. E ele crescendo e tudo. Ele acabou aquele noivado. Aí apareceu uma menina e eu olhei, opa, essa menina é transparente. Essa menina é ensinável. Essa menina é submissa. Essa menina é tratável. Essa menina é esperançosa. Essa menina é serva. Ela é tudo que ele é. Ah, investi nela e tal. Começaram a namorar, noivaram, casaram. Aquele rapaz se tornou líder dos meus pequenos grupos jovens, que eram só 5. Hoje ele tem quase 100 pequenos grupos, que é a maior parte da juventude. E aquele menino foi crescendo, mas era um baterista. Mas ele ia para casa, para minha casa. Nós comíamos, nós andávamos, íamos compartilhando a vida, porque eu precisava fazer discípulo. E tudo que eu fizesse com ele, ele ia fazer com o outro. E assim Deus foi levantando os pastores da Segunda Igreja Batista em Palmas. Você não precisa de líder, pastor. Você precisa de discípulo. E discípulo, você tem que gastar tempo. Você tem que gastar tempo. Você não pode ter medo de se expor, de levar ele para sua casa. Ah, pastor, mas isso é perigoso. É, Jesus pegou 12, um traiu ele. Lógico. Um dia eu disse para minha esposa, esse negócio de o meu negócio é gente não dá certo. Eu vou acabar com esse negócio, vou voltar a uma igreja estrutural. Só tem aborrecimento. Aí ela disse, desiste logo então da igreja. Mulher tem isso, mulher de pastor é assim, né? Ela não tem medo de pecar, falar com a gente assim, atua assim, né? E aí, ela disse assim, então desiste logo da igreja. Eu falei, desisto mesmo, desisto. Eu vou, por exemplo, vou comprar, alugar uma casa de pet, só vou tosar cachorro. Aí ela disse, e a dona do cachorro vai chegar lá e vai brigar com você. Negócio é gente dá trabalho. E teve gente que eu coloquei sim dentro da minha casa. Que de 7 dias da semana, 4 dias estava lá dentro. Que descobriu meus pontos fracos, meus pontos fortes. Que me caluniou, como o pastor Puri colocou. Que me caluniou, que me acusou, que me traiu. Que saiu da igreja falando mal de mim. Porque o cão queria que eu desistisse do meu princípio. O que me move não é a estrutura. O que move você não é a estrutura. O que tem que mover você é o princípio. Porque o princípio determina a visão e a visão determina a estrutura. Quando nós entendemos isso, vamos entender que o sacerdócio universal tomou conta do meu coração. Queridos, sejam fortes, mas eu tenho que dizer isso para você. Eu acredito no sacerdócio universal. Eu não acredito na dicotomia de clero e leigo. Para nós, para Deus. A ideia de 2 Pedro é isso. Todos nós somos gerações eleitas, sacerdócio. Povo de propriedade exclusiva de Deus, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Isso é para mim e para um irmão que está lá na igreja. Então eu acredito que os primeiros cristãos, eles praticavam o sacerdócio de todos os crentes. Esse é o texto, queridos, que eu preguei na minha igreja 3 meses. 3 meses, seja forte, viu? 3 meses. Quarta, domingo. Os adolescentes sentavam lá atrás e diziam assim, é o texto que ele vai ler? 1 Pedro 2,9. Ok? Eu queria ensinar o DNA da igreja. O DNA da Segunda Igreja Batista em Palma é: você é uma geração eleita, você é um sacerdote, você é uma nação santa, você é um povo de propriedade exclusiva de Deus. Eu tenho bacharel em teologia, você não tem, mas eu sou um capacitador, porém o pastoreio pertence a todos nós. A Bíblia diz, um ao outro ajudou, e disse ao seu companheiro, esforça-te. Agora a gente tem medo, né? Pastor inseguro não deve entrar nesse negócio não, gente. Pastor que não quer dividir, você perde. Dia do pastor.
Eu não recebo mais camisa, meia, né? Porque o cara dá para o líder de pequeno grupo dele. É chato. Na minha igreja tem dia do pastor Batista, não recebo mais nada. Você perde. Por quê? Quem que está pastoreando o pequeno grupo? É o líder de pequeno grupo. Ele não tem o título de pastor, ele não tem um bacharel em teologia, mas ele está no aniversário do cara, na data do casamento do cara, né? Esses dias cheguei na UTI, os familiares estavam todos me esperando lá, e aí a mãe do rapaz chegou lá chorando para mim e disse assim: pastor, estou emocionado, uma igreja tão grande daquela, e o senhor soube do acidente do meu filho, muito obrigado. Tá vendo? Coisa gostosa que o Purim colocou aqui. Mas por que isso? Porque o líder de pequeno grupo recebeu a ligação da mãe. E o líder de pequeno grupo disse: pastor, o filho da Helena sofreu um acidente e está lá na UTI. Eu não chegaria lá se eu não tivesse um ministério compartilhado. Agora, estou falando mal de pastor auxiliar não, gente. Eu já fui pastor auxiliar, tá? Eu estou dizendo que uma coisa é você ter pastor auxiliar como colega de ministério. Outra coisa é você ter pastor auxiliar como discípulo seu. É diferente. Porque você tem não uma estrutura piramidal, tem a horizontalidade. Nós compartilhamos o ministério. E quando nós fazemos isso, nós entendemos que os primeiros cristãos eram agentes do ministério da reconciliação. O que passou? O Senhor é tão vibrado. Por que o Senhor então criou o pequeno grupo? Porque eu quero que literalmente 2 Coríntios 5, 17 e 21 seja uma realidade. Reconciliem-se com Deus. Promova a reconciliação entre o homem e Deus. Promova a reconciliação entre vocês que são da família, como corpo de Cristo. Então, queridos, eu não estou falando de pequeno grupo multiplicador para você dizer: na minha igreja tem 20 pequenos grupos, na minha igreja tem 70 pequenos grupos, mas talvez não seja saudável. É só estrutura. Você estava achando que tinha pouco trabalho com o MCA, com os homens, com o Ministério Infantil. Não, precisa ocupar o tempo mais alguma coisa. Vamos inventar pequeno grupo, aí põe lá. Mas o trabalho. Mas nesse conceito não. Quando eu vou entender para o Ministério da Reconciliação, eu quero refletir que você, que grande parte da igreja de hoje, ela está acomodada com a situação da contratação de um pastor bom. Aí essa igreja vê nele um profissional e exige que ele faça a obra de Deus, que ele faça tudo, enquanto que os membros vão dar o dinheiro. Quando eu olhei disso, queridos, literalmente eu percebi assim: espera aí, o povo está calado, deliberadamente, para fazer em seu lugar o que é pago para isso. Ou seja, eu não tenho tempo. Esse discurso, eu não tenho tempo, é porque você não conhece Palmas. Palmas é o Eldorado do Brasil, que o povo das igrejas, das maiores igrejas do Brasil, primeira de cada estado, pessoas das grandes igrejas foram para Palmas para ganhar dinheiro, empreendedores. O povo vive de mestrado, doutorado, de correr atrás, isso e aquilo, porque ainda é o lugar que dá dinheiro, mesmo nessa crise. É um estado novo, uma cidade nova. Eu poderia dizer que não dava certo, mas o povo não era relacional. Esse grupo aqui é maranhense, esse grupo aqui é o povo de São Paulo e esse povo aqui é o Rio Grande do Sul. É assim que é a minha igreja. Então eu chegava literalmente, né, como eu falei ontem, para os maranhenses e dizia assim: ah, vou comer na sua casa. Ah, isso mesmo, pastor, vou fazer um cuscuz com bode pro senhor, vai lá e tal. Ah, pro gaúcho, vou para sua casa fazer. É, quem? Por quê? Os paulistas já eram mais abertos, mas tinha que marcar horário. Não, é terça, que hora? Não atrase, pastor, não falte e tal. Era assim. Agora, misturar essa gente toda, eu tive que colocar essa gente toda dentro da minha casa. Certo? Vem para casa, para minha casa. Eu tive que abrir. E aí tudo, as dificuldades. E isso foi temperando aquele povo que dizia sem tempo, e com o seu regionalismo se misturando. Então, nesse contexto, o que a gente está dizendo assim, mas a verdade é que nós temos servos versus consumidores. Na maioria das igrejas, há pouco senso do corpo de Cristo e a ausência de uma estrutura na qual os membros possam estar envolvidos de maneira funcional e relacional. Então, quando você olha para a situação, você percebe que a maioria, por decisão pessoal, escolhem sentar-se no banco da igreja, do prédio, disposta a não se envolver. E é aí que entra a nossa visão de relacionamento discipulador e de pequeno grupo. Pequeno grupo eu não criei para ter estrutura, mas para despertar o sacerdócio. Porque eu tenho 210 pequenos grupos,
Eu tenho 210 pessoas que ministram isso tudo, 210 pessoas que se decidiram cuidar de gente, desenvolver relacionamento, descobrir novos talentos, descobrir novos dons, a fim de que o corpo de Cristo cresça. Nessa concepção, a igreja em pequenos grupos, que não há como se omitir ou não se envolver. Quem participa ou quem serve está comprometido. Pastor, isso é novo, não é nada novo, querido. Agora olhe para aqui, isso aqui, ó. PGMs incentiva o trabalho dos leigos. Na minha visão pessoal, ministerial, eu descobri que eu detestava visitar. Ah, mas pastor tem que ser visitador. E meu cunhado, pastor em São Fidélis, o berço da tradição no Rio de Janeiro, dos batistas, ele sai todo dia pela manhã, 2 visitas na parte da manhã, 2 visitas à tarde. E na Assembleia ele tem que prestar o relatório de quantas vezes ele visitou naquele mês. Eu falei, estou lascado. Não gosto disso. Mas eu descobri uma coisa, seja forte com o que eu vou dizer, tá bom? Eu gosto de comer. Eu gosto de comer muito. Agora menos, por causa dessa palavra do puri, tô criando. Eu gosto de comer. Sabe? Então eu dizia para os irmãos, irmão, eu vou lhe visitar. Quando, pastor? Amanhã. Que hora? 12:00. 12:00. E eu ia lá e ele me preparava uma comida. E aí eu comia, eu conversava, falava da minha avó, falava da avó dele, da mãe dele, do pai dele. Então, assim, numa igreja como essa, você vai dizer assim, o senhor não conhece todo mundo, a maior parte eu conheço. Como assim? Todos que eu fui na casa almoçar. Porque você não foi uma visita, que nós pastores sabemos que nós fazemos isso. Novatos, não façam isso. A gente ia fazer visita pastoral, a gente pega o livro, a Bíblia, chega na casa da irmã na hora inconveniente, a moda TJ, Testemunho de Jeová, né? A gente chega lá, a gente diz, tudo bem, irmã? Tudo bem, graças a Deus. Oi, pastor. E ela é ocupada, sendo educada, porque o brasileiro tem essa mania, né? Está ocupado, em vez de dizer logo assim, pastor, agora não dá. Né? Mas ele recebe você, você pergunta como é que está a vida, como é que está fulano, como é que está ciclano, você abre o livro de Salmo, que é o livro da visita, né? Escolhe aquele salmo, manda o tapa na pessoa e pergunta se ela tem um motivo para orar, e você chama isso de visitação. Você não teve relacionamento. Você teve cumprimento de agenda. Certo? Então, não. Como que minha igreja cresceu e passou isso? Eu vou para a casa da pessoa e eu almoço com ela. Dá 1h, 2h da tarde, eu digo, irmão, você tem compromisso? Não, pastor, eu separei esse tempo para o senhor. Eu falei, então dá para fazer um café? Vamos fazer um café, né? Aí ele faz o café. Que coisa gostosa, irmão. Ele sabe muito da minha vida. Muito da minha vida. Quando eu vou embora, você vai estranhar isso, mas eu aprendi isso na Baixada e eu gostei, levei, trouxe da África, me ajudou mais ainda. Aí eu digo assim, irmã, e o que a senhora vai fazer com o restante todo daquele pudim que a senhora fez? Ela diz, por quê? O senhor quer um pedaço? Quero, se for possível, né? Leva. O cara não quer isso. Mas o brasileiro gosta disso, de intimidade. Só que não espere que a sua congregação vai mudar se você não mudar. Se você não fizer isso, eles não fazem isso. Então, nesse princípio de relacionamento, crentes que não se envolvem tornam-se crentes consumidores. Eles esperam ser mimados, ministrados e entretidos pela igreja. E esse tipo de crente, queridos, compõe a maioria dos membros que são carregados e ministrados pelos poucos que atuam. Em outras palavras, para a gente consumir, deixa eu pular aqui por causa do nosso horário, tá bom? Eu quero dizer para você que quando o crente se torna um agente do Ministério da Reconciliação, você está desenvolvendo na igreja isso aqui, ó. Esse conceito de sacerdócio é algo revolucionário, mas não é novo. Quando a gente entende ver isso na igreja primitiva, a gente vê isso na reforma protestante, você vê que o discurso é que cada crente é um ministro. E cada casa é uma extensão da igreja. E você precisa ensinar a igreja a se relacionar. Foi visitar? Controle a plaquinha aí para mim, por favor. Tá bom? Eu já estou terminando. Controla aí. Cheguei na casa da irmã. Cheguei na casa da irmã. E ela disse assim, eu não avisei, né? Eu sempre convidava para que eu pudesse ir na casa dela. E aí, cheguei na casa dela, nesse dia,
toquei a campainha, ela esqueceu o compromisso. E aí quando eu toquei a campainha, ela levou um susto. Eu não sei se ela tinha visto o diabo ou um anjo, e ela levou um susto. Ficou parada olhando para mim e disse: o que foi, pastor? Eu disse: não, irmão, eu combinei de fazer a visita. Ah, é mesmo? Não me programei, desculpa. Passou aí, passou a mão na cabeça. E a cabeça tinha uns grampozinhos que mulher coloca, né? E aí ela tirou aqueles grampos e falava comigo. A neta ouviu minha voz e veio correndo, porque as crianças gostam demais da gente, né? E elas correram, a menina correu e chegou para mim com a cara de felicidade e disse assim: oi, pastor. Eu disse: oi, Janaína. Aí ela disse: tudo bem, pastor? Eu disse: tudo bem. Minha avó xinga. Eu disse: o quê? Ela disse: minha avó xinga. A avó falou assim: menina do cão. Você entendeu? Ela não xingava, só chamou a menina de cão. Queridos, eu entendi porque o pequeno grupo daquela mulher não crescia. A rua olhava para aquela mulher e não via nela uma pessoa relacional. Quando você entende esse conceito, você vai entender que quando o crente se torna gente, ele faz isso, ele não se preocupa em saber o que a igreja pode lhe oferecer. Antes ele preocupava-se em saber como ele pode ser útil a ela. Ele não responsabiliza o pastor ou algum líder pelo seu crescimento espiritual, porque ele sabe que pode e deve ter intimidade com Deus. Ele encara suas próprias guerras e ainda disposição para dar apoio e socorro aos novos convertidos nas guerras deles. E aí você vê que se tiver que mudar para outra cidade, que é o que hoje eu vivencio, ele sabe que a igreja vai junto com ele. Por quê? Porque ele sabe que mesmo distante do prédio, a igreja acontece onde ele estiver. Em outras palavras, nós estamos dizendo que nesse formato, aquele que compreende essa maneira de ser igreja é mais consciente dos seus dons e de que deve utilizá-los para a edificação de outros membros. Quando a gente pensa isso, a pergunta é que a igreja tem que estar no templo e sim nas casas. A igreja dos primeiros cristãos, eles se relacionavam no templo e nas casas. Esse é o texto que você conhece e que eu preguei na igreja, Atos 2, 42 e 47. Faça uma exegese desse texto e faça uma radiografia desta igreja com a sua igreja. Nesse texto a gente vê que o texto vai nos abordar essas coisas. Todos os dias no templo, de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus Cristo. Agora, o que eles faziam de casa em casa? Eu vejo isso e posso compartilhar, e compartilhei no livro com vocês. Eles instruíam na doutrina, eles repartiam o pão, eles oravam e louvavam a Deus, eles davam testemunho e acrescentavam que iam sendo salvos. Então havia ensino, comunhão, adoração, evangelização. Era um processo natural de multiplicação. Em outras palavras, queridos, você vai encontrar todos esses versículos aí, mostrando que a igreja estava nas casas, ok? Romanos 16, Colossenses 4,15, Filemão 2,3, são bases. Então, pequeno grupo é um ajuntamento de pessoas, que é um grupo pequeno, o suficiente para edificar uns aos outros, e cada um servindo de canal para os dons do Espírito. Devemos cuidar uns dos outros, a base bíblica, todas elas, é fácil você encontrar se você decidir que você quer uma igreja relacional. Em outra expressão, eu quero terminar com um vídeo. Me ajuda aí colocando logo no vídeo para a gente pular, que aí eu devolvo a palavra ali para o Rodrigues. Deixa eu pular. Não, rapidinho, deixa eu segurar aqui rápido. Segura aí, seja forte, querido. Só um minutinho, Rodrigues, só um minutinho. Os pequenos grupos multiplicadores não é um modismo ou invenção, e não faça paralelo de pequeno grupo multiplicador com os modelos que nós temos aí. Apesar a fonte para os princípios serem as mesmas, a estrutura é diferente. Eles são enraizados em sólidos princípios bíblicos e é algo que se aproxima muito ao jeito que a igreja primitiva praticava para realizar comunhão e discipulado. Então, falsos e verdadeiros entendimentos. Pequeno grupo não acabou com os eventos da minha igreja, diminuiu. O direcionamento das atividades e programas, certo? Eu direcionei isso. Os pequenos grupos são, na verdade, uma forma de viver e ser igreja por meio da comunhão e discipulado que resulta em crescimento natural. Então, pequeno grupo não é ausência de ministérios. Eu continuo com ministérios. E eu posso entender que possuem uma estrutura com ministérios que agora não compete com pequeno grupo. Eles fortalecem a visão do pequeno grupo na igreja. Pequenas igrejas independentes em casa. Qualquer coisa eu quero dizer uma coisa para você. Toda igreja que está aqui tem panelinha.
E se você não der o material para que essas panelinhas cozinhem e façam uma comida boa, eles vão cozinhar você. Ok? Aprenda isso. Não tem. Toda igreja tem. Então, pastor, o que são pequenos grupos? Uma igreja que se distribui nas casas para aprimoramento da comunhão, discipulado e evangelização. Isso aí. Vamos lá. Eu termino com esse vídeo para você. Da 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 da.